Vamos lá então? Vamos botar um pouquinho de gasolina na fogueira agora. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai lembrar das estruturas orbitais e das implicações disso aí em cima das ligações químicas, certo? Então, um primeiro grande problema vai ser esse estudo, porque vai aparecer porcaria aqui em cima daquele modelinho de ligação que nós vínhamos fazendo anteriormente. Então, recapitulando, tá? Quando vocês têm um subnível S, ele tem apenas um orbital com formato esférico. Tá? Até aí, nada demais, né? E aqui, no máximo, 2 elétrons. Muito bem, até aí tudo bem. Porém, quando nós vamos falar dos ametais, vai aparecer o P, né? O subnível P. Então, o subnível P possui 3 orbitais, fica preenchido com 6 elétrons. E o formato de cada orbital é bilobulado, né? Aquele formato lá de 2 balõezinhos, né? E se vocês pegarem os 3 orbitais e colocarem distribuídos nos eixos cartesianos x, y e z, vocês vão ter um formato assim, certo? Quando vocês fazem uma ligação química, vocês formam um orbital molecular. Vai ter uma junção entre 2 orbitais de átomos diferentes e está feita a ligação. E isso segue algumas regras. E aí que a coisa complica. Porque olha só, a primeira regra que vocês têm é sobre a união de orbitais. Tá? Então olha aqui, ó. A união de orbitais atômicos forma orbitais moleculares. Todo mundo que teve aula de ligação química vai achar isso bem natural. A segunda é uma regra que as pessoas esquecem. E essa regra que é super importante para hoje. Cada orbital participa de uma ligação no máximo. Olha só, eu não posso fazer um orbital participar de 2 ligações. E essa regra vai nos atormentar a partir desse momento, vocês vão ver. Bom, dependendo da forma como os orbitais se juntam, se eles vão fazer uma intersecção de topo, assim, entrar bico com bico e fundir um no outro, ou se eles vão ficar em paralelo um com o outro e vai se formar alguma coisa entre eles, você tem 2 tipos de ligação. Isso lá no fundamental ninguém estudou, isso é novidade. Então olha só, existe a ligação sigma, que é uma ligação direta, né? Há uma intersecção entre os orbitais, física assim mesmo, tá? Um se funde no outro, ela é muito forte e estável por causa disso, e, o mais importante, a primeira ligação, e somente a primeira ligação entre 2 átomos é do tipo sigma. A primeira tem que ser sigma. Se tiver outras, não podem ser sigma. Tá? Bom, quem são as outras então? As outras são π. O que é uma ligação π? A ligação π é uma ligação indireta, ela é fraca. Os orbitais ficam em paralelo, ó, um com o outro, e aí há uma atração de campo ali, né, e eles espalham até se encontrar. Então depois a gente vai desenhar isso aí até para vocês entenderem melhor. Tá? Então as demais ligações, que não são a primeira, vão ser π. O que acontece com as nossas ligações simples, dupla e tripla? Elas passam a ser entendidas a partir de sigma e π. Então, a ligação simples é uma só. A primeira tem que ser sigma. Então ela é sigma. Ponto. A dupla, ó, tem uma primeira que é sigma e a outra vai ser π. Tá? A ligação tripla, a primeira vai ser sigma e as outras 2 vão ser π. Certo? Tranquilo? Ali eu não errei a mão na caneta. Eu fiz certo. Via de regra, a ligação simples é mais longa, é mais comprida que a dupla, que é mais comprida que a tripla. Tá bem? E não existe ligação quádrupla. E a gente vai tentar entender por que não existe. Então, olha só. Vamos pensar nas famílias químicas dos ametais, inclusive do hidrogênio, e vamos pensar nas ligações. Olha só. Se vocês olharem a família 7A, ela precisa de um elétron aqui, ó, para fechar 8. Então, isso explica por que a família 7A é monovalente. Isso explica por que a família 7A faz uma ligação só. Normal, né? Então, o que a gente diz? Ah, beleza, 7A continua funcionando do jeito que a gente sempre estudou. Show de bola. Bom, e a 6A, hein? A 6A precisa
de uma ligação aqui para completar e de outra ligação aqui para completar. Bom, cada ligação está em um orbital. Perfeito? Perfeito. Então ela é divalente ou bivalente. Tá? Pô, beleza. 6A se comporta como a gente já está acostumado. Muito bem, vamos para a 5A. A 5A precisa fazer uma ligação aqui, uma ligação aqui e uma ligação aqui. Então, olha só. Eu tenho a capacidade e a necessidade se complementando. Precisa fazer 3 ligações, uma em cada orbital. Então, a 5A trivalente. Tá? Então, teve algum problema até agora? Nenhum. Até agora nós temos o número de ligações necessárias a se fazer, um em cada orbital. Cada orbital faz uma ligação e somos todos felizes. Bom, aí nós chegamos na família 4A. E aí a gente vai ter um problema. Olha só. Na família 4A, eu tenho 4 elétrons na camada de valência, então eu preciso que ela seja tetravalente. E aí a gente vai ingenuamente com aquela noção lá de ensino fundamental. 1, 2, 3, 4. Então, 4 elétrons, ela precisa de 4 ligações. Muito bem. Nós fazemos uma ligação aqui nesse orbital. Beleza. Fazemos uma ligação aqui nesse orbital. Beleza. Fazemos uma ligação aqui nesse orbital. E está aí o problema. Qual é o problema? Eu não posso fazer 2 ligações no mesmo orbital. Então nós temos um problema. Nós fazemos 4 ligações para a família 4A. Isso funciona. Na prática ele faz 4 ligações, mas agora nós temos um problema entre a prática e a teoria. Tá? Vocês não podem fazer 2 ligações químicas com o mesmo orbital. Então a família 4A já nos trouxe um problema aqui. Tá bem? É um problema bem sério. Bom, então vamos lá. A gente vai ter que explicar isso aqui. Isso aqui é um problema para explicar. O hidrogênio é fácil, né? Olha aqui, ó. Ele tem que fechar 2, ele não fecha o octeto, porque ele está no primeiro período. Com 2 elétrons ele já equivale lá à estrutura do hélio, fica estável. Então ele vai ser também monovalente. Certo? E aí nós temos uma primeira parte do problema resolvido. Qual é o abacaxi que nós temos? Bom, o grande abacaxi que nós temos é a família 4A. A família 4A não poderia fazer 4 ligações com esse modelo que vocês estudam até ontem. Certo? Então nós vamos ter que usar um modelo um pouquinho além, que é o modelo dos híbridos, que já é uma outra história, que nós vamos ver na sequência.